De uma pequena cama, você pode cultivar uma enorme quantidade de comida. Esta cama mede 1,5 metro, isso são 5 pés por 5 metros. 16 pés de comprimento nos últimos anos, tem sido em média 105 kg de comida, isso são 230 libras. Uma enorme quantidade de comida durante toda a temporada e eu quero mostrar a você, neste vídeo passo a passo, à medida que avançamos, o que você pode colher, diferentes vegetais, em diferentes estações. No momento, você não está vendo batatas ou ervilhas, porque são vegetais mais típicos da primavera que terminam a colheita no verão. Vou explicar como cultivar plantas para a próxima vez, sem escavação. Isso dá mais flexibilidade, sem precisar de uma rotação de 4 anos. Tenho feito isso por mais de 40 anos. Alguma rotação é boa, não é proibida, mas você não precisa se prender a isso para cultivar coisas que não se encaixam. Então, se veja uma lacuna, simplesmente coloco algo nela. E isso torna muito mais fácil manter a sucessão de cultivo durante todo o verão. A aplicação de fertilizante aqui é feita com 2 carroças, neste caso de composto. E geralmente colocamos no início de dezembro, pois não cultivo nesta área durante o inverno. Na verdade, o que faço é semear favas no início de novembro, transplantá-las no início de dezembro, usando-as como cobertura de inverno. Assim, obtemos uma pequena colheita de brotos de fava no início da primavera, de março até o final de novembro, em cultivo contínuo. Agora vou explicar o que realmente cultivamos. Todo o canteiro, no início de março, rendeu mais de 1 quilo de brotos de fava, que ficaram deliciosos na salada. Na verdade, você também poderia semeá-los, são apenas as pontas das plantas. Depois, cortamos logo abaixo da base do caule, deixando todo o sistema radicular no solo, o que adicionou um pouco de matéria orgânica e nitrogênio extras. Por volta de meados de março, cobrimos o canteiro com uma manta, aplicando 30 gramas por metro quadrado. Este ano, a cobertura permaneceu por quase 6 semanas, pois a primavera foi bastante fria. E as plantações eram ervilhas ali, eram ervilhas altas, então fizemos suportes para elas e elas deram 7,5 kg de vagens de ervilha de 2 fileiras de ervilhas. Eu vou colocar uma lista de verificação na descrição do vídeo para conferir a colheita real necessária. Além disso, você pode ver isso no meu site charlesdaldin.co.uk na aba Trials. Ao lado das ervilhas havia alguns repolhos. Houve uma boa colheita de repolho bastante pequeno. Esta beterraba foi precedida por beterraba. É isso que eu dizia sobre não haver rotação. 4 quilos de beterraba ali. Temos mais quilos de beterrabas chegando para a colheita antes do final do ano. Algumas bem grandes, mas elas não ficam lenhosas no mesmo ano e... Isso significa que teremos tido muita beterraba de um espaço bastante pequeno. Então, essas fileiras têm 1,5 metro de largura. 5 pés e parcialmente por não ter tamanho para a cama, você pode cultivar até a borda e as plantas estão enraizando no caminho. Então isso também ajuda as plantas a crescerem maiores. Essas são chicórias. Espero fazer uma bela cabeça, mas não tenho certeza, pois é a primeira vez que cultivo essa variedade. Eu conheci Lucy Hutchins em uma exposição de sementes Heirloom e ela adora experimentar novidades. Eles estão ficando com uma linda cor. No meio, ficarão ainda mais bonitos. Espero mais cor, eles seguiram o funcho e um bom momento para semear em meados de junho para transplantar no início de julho. Pepinos aqui que seguiram o repolho e apenas 2 plantas em toda a cama deram bastantes quilos de pepinos. Pepinos são uma boa opção para adicionar a isso. Pepinos de cume crescendo ao ar livre no solo. Você pode plantá-los no início do verão para seguir qualquer coisa que termine naquela época e eles lhe darão uma explosão de frutas maravilhosas e terminam pelo equinócio de outono. Eu plantei esses foguetes de salada e endívia para algumas folhas até limparmos a cama no início de dezembro. O composto eu aplico apenas uma vez por ano. Não estamos colocando novo composto no verão para os segundos plantios. Nada foi aplicado nesta cama desde dezembro. Ocasionalmente, coloco um pouco de algas marinhas ou pó de rocha, basalto, que podem prevenir deficiências de elementos traço. Eu prefiro fazer isso como prevenção, em vez de como cura. O composto tem pequenos pedaços de madeira, nunca é perfeito, pois não o peneiramos. Esses pedaços de madeira ajudam a manter um pouco de umidade.
Eu não quero muitos. Se você tiver muitos, você terá piolhos de madeira e também em termos de manter as pragas baixas. Farei a remoção de folhas de plantas maiores que se espalham, onde as folhas estão apodrecendo por baixo. Tem sido o caso com esses galinheiros. Peguei 2 baldes de folhas velhas de poucas plantas desde agosto e sempre tem lesmas mantendo o número delas baixo. Isso é verdade para qualquer planta. São as folhas menores no topo, como com essas couves, que mais contribuem para o crescimento. E é por isso que podemos continuar colhendo as folhas externas inferiores. Essas plantas de couve já produziram mais de 5 quilos de folhas, sucedendo às cebolas. Havia 2 fileiras de cebolas, uma de cada lado, semeadas em grupos com uma média de 3 ou 4 em cada monte. Isso resultou em mais de 6 quilos de cebolas colhidas em julho. Antes que a colheita estivesse pronta, plantei couve entre as cebolas. Esse tipo de interplantação permite, de certa forma, duplicar o uso do espaço por um período. E você consegue mais. Você consegue mais pelo seu dinheiro ao longo de toda a temporada, o que é uma maneira de a colheita ser muito alta. O aipo-rábano foi plantado de maneira semelhante no final de maio, entre alfaces que estavam sendo colhidas em uma fileira de cada lado. Íamos removendo as folhas externas regularmente, que é como colhemos a alface. A alface rendeu 11 quilos de folhas nesse período, e o aipo-rábano ainda está para ser colhido após 11 semanas. Apenas esta manhã eu tirei algumas folhas externas inferiores. Eu não exagero na desfolha do aipo-rábano, mas nesta época do ano, à medida que começam a decair notavelmente. Isso também os deixa bonitos, um pequeno detalhe que faz a diferença. Essa variedade chamada Prince é mais antiga e muito confiável. Então temos os alhos poró, e novamente você pode ver que eles são semeados em múltiplos, como as cebolas estavam. E também havia nabos e rabanetes com as batatas. Então, os alhos poró seguiram as batatas. Havia 4 batatas semente por cama, vezes 2 variedades chamadas Casablanca. Isso rendeu 11 quilos de batatas no final de junho e início de julho. Uma colheita fantástica, especialmente considerando que não era uma área muito grande. Plantei os alhos poró praticamente logo após a última colheita das batatas. Os alhos poró foram semeados há muito tempo, em 9 de abril, em bandejas de módulos, e depois transplantados para vasos de 7 centímetros para que continuassem crescendo. Assim, foram transplantados como mudas grandes, por volta de meados de julho. É uma variedade chamada Jolante, um alho poró precoce, e estou fazendo isso em parte porque quero colhê-los em breve, antes que o minerador de folhas de alho chegue. Em uma cama como esta, temos muitos. É difícil fazer a proteção contra pragas com malha em plantações próximas umas das outras, pois não quero cobrir toda a cama. Apenas algumas plantas podem precisar de proteção em certos momentos. Esse é um fator importante ao fazer uma policultura multicrop como essa. Na maioria das vezes, funciona muito bem, e a proximidade das plantas de alho poró, tanto entre si quanto todas juntas, mostra como elas gostam de estar próximas umas das outras, dentro do razoável. Há muitas plantas de alho poró em uma área não muito grande. Há 4 couve-flores ao longo do canteiro, e elas também estavam onde as batatas estavam. Então temos alface onde as cenouras estavam, e temos feijão verde onde o aipo estava. E as couve-flores são interessantes porque são couve-flores roxas. É assim que são descritas na descrição da semente. A criação não é bem controlada, pois a cor varia muito. Algumas não são realmente roxas. O tamanho também varia e algumas estão fazendo pequenas folhas nos corações. Se isso acontecer com sua couve-flor, pode ser devido às sementes, não necessariamente por um erro seu, especialmente se forem de empresas menores, que fazem um ótimo trabalho. É apenas interessante como esses são variáveis. Não acho que haverá uma colheita enorme. Na verdade, perdi uma planta talvez devido a uma mosca da raiz do repolho. Então, coloquei uma planta sobressalente de brócolis verde calabrese, que é a que está ali. Eles vão ser colhidos em breve. Enquanto isso, temos colhido a alface continuamente, removendo as folhas externas. Havia apenas cerca de 1 quilo de cenouras aqui. Elas não eram muito boas. Na primavera, talvez devido ao clima, a alface tem sido ótima, com alguns quilos de folhas. Lentamente, elas se erguem para florescer, marcando o fim do ciclo. Hoje, 4 de outubro, não há tempo para novas plantas e o espaço ficará vazio antes de plantar as favas.
Você pode semear favas diretamente em novembro. Com os feijões franceses é interessante porque os plantei no final, sem espaço para eles. O aipo estava terminando quando eu queria semear os feijões, então fiz buracos no lado final do aipo, quase no caminho. Isso ilustra o que pode ser feito sem os lados de madeira. Eles estão enraizando no caminho e resultaram em alguns quilos de lindos feijões como plantio tardio. O aipo rendeu quase 3 quilos de cabeças. Foi um bom ano, considerando o clima. Esta cama deu 82 quilos até agora, então ainda temos provavelmente quilos suficientes para nos aproximar da média. Acredito que ficará abaixo da média de 105 a 106, observada nos últimos 11 anos. Espero que tenha apreciado esta demonstração do potencial de um pequeno espaço. Cultivo em espaços reduzidos, pequeno é belo. No meu livro sobre não cavar, explico que é mais eficiente e eficaz cuidar bem de uma pequena área do que ter uma grande área que você perde o controle, cheia de ervas daninhas, o que pode te desanimar. Isso te mantém atualizado no jogo.